Por isso, irmãos, nós agradecemos a Deus porque Ele acalma o nosso coração, Ele nos dá total tranquilidade e possamos nós cada dia confiar e descansar nele, para que exerçamos o poder da fé, como Ele tem dado a nós esse privilégio de poder conhecê-lo e desfrutar da sua presença. Vamos continuar ainda louvando o nome do nosso Deus com participações especiais das irmãs que hoje passaram para nós essa música tão importante para nós hoje louvarmos ao Senhor. Querida participação da irmã Paula com o seu papai, irmão Francisco Reis, presbítero da igreja. Louvamos a Deus pela vida da irmã, do irmão também. Também temos a participação de louvor da irmã Fernanda. A irmã Fernanda também traz a sua participação nesta noite. Que Deus abençoe. Pois
Que linda voz da Fernanda. Também nós louvamos a Deus pela vida dela, pelo talento que ela tem, que Deus tem dado a ela e ela tem usado para a glória de Deus. Ficamos muito felizes por isso. Vamos orar ao Senhor em agradecimento ao que Deus tem feito por nossas vidas. Também lembrando que as crianças tiveram hoje a Escola Bíblica Dominical Infantil e foi transmitido pelo Facebook, com participação de diversas crianças. Elas estavam cantando, recitando o versículo. Foi maravilhoso vê-las exercer ali o dom delas, servindo ao Senhor de maneira muito especial, vendo ali a produção de novos talentos também, como podemos ver ali a Gabi cantou maravilhosamente bem. Parabéns, Gabi, que Deus te abençoe e continue exercendo esse dom, esse louvor. Quem sabe não pode gravar aí para o culto também, aqui dos adultos, né? Você pode participar, Gabi, pode estar aí ensaiando e gravando um hino. Também agradecemos a Deus pela vida do Daniel ali citando o versículo, ficou muito bonito, junto com seu irmão, o Samuel, e as demais crianças participando todas, e outras crianças irão participar no próximo domingo, se Deus permitir, e juntos estaremos servindo a Deus em todas as faixas etárias, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, sempre unidos e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de servir a Ti, pela Tua bondade. Obrigado a Deus, porque ela tem sido tão generosa para conosco, mesmo nós não merecendo absolutamente de nada, ó Deus, pois não somos em nenhum momento merecedores da Tua graça, mas o Senhor tem sido tão bondoso para conosco e tem nos dado muito mais, ó Deus, de tudo aquilo que possamos até imaginar. Mas o Senhor tem sido dessa forma, porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer o nosso bem, pois o Senhor se tornou o nosso Pai, por meio do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus também pela melhora da irmã Aldira, te louvamos pela vida dela, obrigado porque o Senhor esteve com ela e está restaurando a sua saúde, ó Pai. Continua a abençoá-la e que ela possa sentir cada dia a Tua presença e confiar verdadeiramente no Senhor. Também agradecemos, ó Deus, pela vida e pela família do pastor Marcilo. Obrigado pela forma como o Senhor tem trabalhado na vida dele, no seu ministério, de modo muito especial, ó Deus, na vida do seu filho. Que o Senhor continue a sustentá-lo e guardá-lo com o Teu poder, com a Tua graça, trazendo completa saúde ao seu corpo. Também lembramos, ó Deus, da família do pastor Alfredo, a sua esposa, a irmã Sebastiana, missionária, bem como, ó Deus, o missionário Adriano, a missionária Tâmara, o Arthur, que o Senhor continue a abençoá-los. Eles que estiveram hoje pela unidade de pronto atendimento, por conta da saúde, dos efeitos da Covid, e que o Senhor continue a sustentá-los e suprir cada uma de suas necessidades, como o Senhor tem feito até aqui. Agradecemos ao Senhor pela melhora do José Maria, meu primo, também, ó Deus, pela melhora da Lene, sua irmã, e colocamos ainda diante do Teu altar a vida da Isaura, para que o Senhor continue a sustentá-la, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem feito isso através das nossas orações, e que logo em breve ela possa sair daquela UTI, com os seus rins funcionando, ó Deus, e que ela possa glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, reconhecendo todos que nós estávamos aqui em oração, e o Senhor fez a obra para a glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus. Continuamos a orar pelos demais irmãos e irmãs que estão passando por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma necessidade, que o Senhor esteja com eles, suprindo cada uma, para que possa, ó Deus, estar sempre esperando e confiando em Ti. Pois nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor, e nós sabemos que em Ti nós podemos confiar e descansar. Muito obrigado, ó Deus. Nós amamos o Senhor e nós sabemos porque nós amamos, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. E nós temos presenciado hoje os Teus milagres, os Teus prodígios, os Teus sinais. E por isso nós Te glorificamos, porque conseguimos ver as ações do Senhor ainda hoje. E nós Te agradecemos, porque o Senhor tem sido o nosso Deus. O Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa fortaleza, aquele que nos sustenta em todos os momentos e está conosco, tanto nos momentos bons, como nos momentos ruins, como nos momentos de alegria, como nos momentos de tristeza, porque o Senhor não nos abandona. Muito obrigado a Deus pela minha família, muito obrigado a Deus pela vida da Ana, pela forma como o Senhor tem trazido o alento à sua vida, também a minha sogra, como o Senhor tem trazido conforto, a todos os familiares, o Elias, o Marcos, o Felipe, o Antônio Márcio, e que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, dando-lhes alegria em seus corações, fortalecendo, ó Deus, para que continue confiando em Ti, esperando no Senhor e testemunhando, ó Deus,
da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Que possam, ó Deus, declarar que creem no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Muito obrigado, ó Deus, também pelos meus familiares e pelos familiares de cada irmão, de cada irmã, e só temos a te louvar, te engrandecer, ó meu Deus. Continua a nos abençoar, a falar aos nossos corações através da tua palavra e faze com que ela encontre um lugar muito especial em nossas vidas, nos corrigindo, nos admoestando, mas também nos motivando, nos impulsionando a continuar a fazer a tua obra, a viver para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado pelas irmãs que participaram nesta noite, muito obrigado por todos que têm participado no decorrer desses cultos online, obrigado também pela participação da missionária Gleciane, junto com as crianças. Que o teu trabalho, ele continue, porque ele não tem parado e não parará por conta dessa situação de pandemia. Pelo contrário, ele tem se expandido e chegado a muitos corações em muitos lugares, não só aqui no Acre, mas no restante do Brasil e do mundo, porque o Senhor é fiel e o Senhor cuidará do mundo nesse momento de pandemia, de pânico, de ansiedade, de angústia, de dor. O Senhor cuidará, porque nós sabemos que tudo isso acontece com um propósito para o nosso bem. Se é disciplina, ó Deus, se é correção, é para o nosso bem. No momento, nenhuma correção vai trazer alegria, vai trazer choro, mas depois vai trazer muitos frutos de arrependimento. E por isso nós te louvamos, porque a mão do Senhor, embora seja sobre nós, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, e por isso nós te glorificamos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e ajuda-nos a te cultuar de todo o nosso coração, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ainda, irmãos, iremos louvar. É o que foi tratado na manhã deste dia, que o Senhor realmente sondasse os nossos corações. É importante que a igreja ela venha e faça essa reflexão de modo profundo e individual. Não é para nós estarmos sondando, examinando o outro, o próximo, mas estarmos nos sondando, deixando Deus, através da sua palavra, nos sondar e ver se há em nós algum caminho mau. Esquadrinhar os nossos corações. Então, pela manhã, nós já vimos acerca desta carta que o Senhor Jesus Cristo ele envia à igreja em Laodiceia. É a última carta das 7, enviada às 7 igrejas que estão na Ásia, na região onde João estava preso ali na ilha de Patmos, ali próximo a Éfeso. E nós sabemos que naquela situação em que ele estava preso, o Senhor Jesus Cristo se revelou a ele, para que ele pudesse então ser ali aquele canal de bênção e de autenticidade da própria mensagem vinda dele. Por ele ser um apóstolo, recebeu a revelação do próprio Senhor e enviou às igrejas essas informações. E assim foi recebida como válida, como autêntica essa revelação, e a igreja então se apropriou dela para resolver problemas do momento, mas também para ajudar a entender o futuro. E nós estamos aqui compreendendo através dos estudos da palavra de Deus. E como eu disse, essa carta ela é muito importante para a igreja atual, para a igreja contemporânea. Nós devemos fazer uma grande reflexão sobre isso. Mas quero mandar um grande abraço aos irmãos do Samaúma, do Janauacá. Se os irmãos conhecessem, ali é um grande paraíso esse lugar. É um lago gigante, muito bonito, né? As pessoas ali são muito amáveis, muito receptivas. Que Deus abençoe a todos ali e que possam a cada dia estar interagindo conosco, estar em comunhão conosco nos cultos. Que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Bem, irmãos, nós estamos aqui para falar o que a palavra de Deus, ela quer dizer aos nossos corações. E não falar o que queremos utilizando a palavra de Deus. É bem diferente isso. Mas nessa ocasião que nós estamos estudando essa carta, que é específica para a Laodiceia e de grande relevância para nós hoje, é importante nós atentarmos justamente, primeiro, para o conselho de Deus, para o conhecimento de Deus e depois para o conselho de Deus. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo era sobre a real situação da igreja. E depois ele vai dar o conselho. O conselho é o que nós veremos agora. Essa igreja estava perdida. Essa igreja estava totalmente perdida, fora dos trilhos, descaracterizada do seu perfil, das suas características cristãs, das características do temor ao nosso Deus, de alguém que realmente é um servo, uma serva de Deus. Essa igreja não se parecia nada com aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera de uma igreja. É muito comum nós encontrarmos esse quadro hoje.
uma igreja totalmente descaracterizada, sem nenhuma aparência daquilo que a palavra de Deus ela descreve acerca da sua própria igreja. E como é que eu sei disso? Porque eu encontro o início da história da igreja em Atos dos Apóstolos. A igreja começa ali no capítulo 2 e todo o restante da história do capítulo, até o capítulo 28 de Atos, tudo é sobre a igreja. E nós observamos que o capítulo 28 de Atos, ele não termina, porque a história da igreja não termina. A história da igreja continua, e até hoje essa história continua. E por isso nós devemos conhecer desde o princípio da igreja, tudo como começou, como ela foi se construindo essa igreja, como ela foi se conduzindo, como ela foi se comportando. Tudo isso é muito importante para nós entendermos. E nessa ocasião em que o Senhor Jesus Cristo ele trata com essas igrejas, ele mostra o momento em que cada uma está vivendo, ele trata a situação interna de cada uma, e é assim que a igreja vai passar no decorrer de toda a sua história. E nós temos que aprender com essas cartas, nós temos que aprender com essas lições para colocarmos em prática, irmãos, todo esse perfil tão importante e necessário para nós, especialmente nos dias de provação. Porque a igreja sempre passará por provação, mas ela tem que ser perseverante. Tem que estar sempre lutando contra o pecado e o poder das trevas, mas experimentando também do poder de Deus. É isso que trata todas essas cartas. E é importante que nós, ao olharmos para a igreja, vejamos essas características de uma igreja perseverante, que passa por provas, que luta contra o pecado, luta contra o poder das trevas e experimenta o poder de Deus. Mas só que essa igreja aqui, ela saiu dos trilhos. Ela estava totalmente perdida, se tornou uma igreja infiel, se tornou uma igreja indigna de estar com o nosso Senhor. E isso não é bom. E eu destaquei bastante alguns antagonismos que acontecem hoje com a igreja. As pessoas olham para a igreja e olham com desconfiança. As pessoas olham para a igreja e olham com receio. As pessoas olham para a igreja e começam a julgar mal. Por quê? Porque a igreja já não tem mais a forma que deveria ter, uma forma espiritual, uma forma temente, uma forma piedosa, uma forma que glorifica e que dignifica o nome do nosso Deus. Porque ela tem se comportado de forma totalmente fora do padrão bíblico. Mas, irmãos, também trouxe para os irmãos um outro antagonismo em relação à igreja que prega a vida, que prega a salvação, que prega a esperança, que prega tanto sobre nós sermos restaurados. E por outro lado, o que nós encontramos? Uma igreja depressiva, uma igreja ansiosa, uma igreja desesperada, uma igreja onde muitos têm se suicidado, principalmente líderes, principalmente pastores, missionários, até familiares de pastores e até muitos membros da própria igreja. Muitos estão tirando as suas próprias vidas. Agora, por que isso está acontecendo? É justificável, porque hoje a igreja que não prega mais o evangelho, hoje a igreja que não vive mais o evangelho, a única alternativa dessa igreja qual é? Se não se desesperar, porque ela não tem mais em que se segurar, ela não tem mais em que confiar. Por isso ela perde a sua esperança e acaba se decepcionando consigo mesma e entrando numa profunda depressão, e infelizmente muitos têm sido vítimas disso e as suas vidas têm tomado cabo, e infelizmente muitos têm se perdido, muitos têm tirado as suas próprias vidas, e isso tem sido lamentável, um mau testemunho para a igreja. Mas por que a igreja está assim? Porque a igreja pensa que é uma coisa, enquanto que o Senhor Jesus Cristo a julga diferente. Como nós já estudamos pela manhã, enquanto o Senhor Jesus ele trata de uma questão bem peculiar à cidade de Laodiceia, como eu já falei pela manhã e estou repetindo porque alguns não estiveram conosco de manhã, a igreja de Laodiceia ela tinha problema com água. E nessa questão de água, então ela recebia água tanto de Hierápolis, que era uma cidade próxima, como também de Colossos, outra cidade próxima. Da cidade de Hierápolis, ela recebia uma água termal, uma água quente. E lá da cidade de Colossos, ela recebia uma água fria, porque era das montanhas que vinha, era uma água fria. Só que durante a viagem, até chegar em Laodiceia, essas águas elas já não chegavam mais com a pureza, com a qualidade que era esperada de quando elas saíam de suas fontes.
Então elas já chegavam sujas, elas já chegavam de certa forma não própria para o consumo, né? Ela precisava de cuidados, e isso fazia com que ela causasse enjoo, ela causasse mal-estar. Muitos visitantes, quando tomavam pela primeira vez, já cuspiam a água porque não a toleravam. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: aquilo que era para vir de bom, aquilo que era para saciar, aquilo que era para satisfazer, aquilo que era para resolver o problema da cidade de Laodiceia, infelizmente vinha avariado e não estava servindo para o propósito destinado. Assim também a igreja não estava de acordo como deveria estar, pois a igreja era para trazer a água da vida, a igreja era para saciar a sede espiritual de Laodiceia, a igreja era para trazer a Laodiceia uma solução para o seu problema do pecado, e a igreja não estava fazendo isso. A igreja simplesmente começou a se compactuar com o mundo, com a própria cidade. Não teve nenhuma diferença entre a igreja e os que não eram igreja. A igreja não conseguiu manter-se fiel ao Senhor Jesus Cristo. E por isso o Senhor Jesus Cristo disse que eles não eram nem quente, eles não eram nem frio, mas eram mornos. E ao serem mornos, eles só causavam enjoo, eles só causavam vômito, porque eles não estavam na qualidade e na dignidade espiritual esperada por ele. Isso é triste para a igreja, isso é muito triste para a igreja, não corresponder com o seu Deus, não estar de acordo com a vontade do seu Deus. Por isso ele deixa bem claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizávamos em teu nome, e em teu nome não fazíamos muitos milagres, e em teu nome não fazíamos muitos prodígios? E ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A igreja tem que ter cuidado. Não basta ela estar congregando, não basta ela colocar uma placa, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, ela tem que estar de acordo com o perfil espiritual, ela tem que estar caracterizada completamente com o Senhor Jesus Cristo. Se aquele que diz que conhece o Senhor Jesus Cristo deve andar como o Senhor Jesus Cristo andou. Tem que haver essa empatia, tem que haver esse reflexo da imagem de Deus. Nós temos que reproduzir a luz da imagem da glória de Deus, para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas o vejam, para que as pessoas o sigam. E há uma grande decepção da parte do Senhor Jesus Cristo com a igreja em Laodiceia, como eu vejo também que o Senhor Jesus Cristo tem tido grande decepção com a igreja de hoje, uma igreja que não prega a palavra de Deus, uma igreja que não estuda a palavra de Deus, uma igreja que não se debruça na palavra de Deus, uma igreja que não lê a palavra de Deus, uma igreja que não compartilha a palavra de Deus, uma igreja totalmente inerte, uma igreja morta, como nós vimos lá em Sardes, uma igreja que infelizmente não reage. Agora, por que não reage? Provavelmente porque só tem título de igreja, ainda não nasceu de novo, ainda não conheceu o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando você ouve o evangelho, um evangelho incompleto ou um evangelho equivocado, você corre o risco de crer no evangelho falso. E como eu disse ontem, quanto mais parecido o falso do verdadeiro, mais difícil é identificar que ele é falso. E por isso nós temos que tomar todo cuidado. E como eu disse pela manhã, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque as igrejas estavam recebendo muita informação falsa pelos falsos profetas. E por muito tempo as igrejas estavam se defendendo, mas chegou a um ponto que a igreja já não mais se defendeu. A igreja já começou a permitir que a doutrina falsa ela se aprofundasse e permanecesse na igreja. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que voltar às raízes, nós temos que voltar à palavra de Deus, à fonte verdadeira e mudar essa história, para que a igreja permaneça na doutrina dos apóstolos, confiando no Senhor Jesus Cristo e firme nessa caminhada cristã até o fim, porque a característica da igreja é de perseverança. Continuando aqui, isso é o conhecimento de Deus acerca da igreja, isso foi visto de manhã. Eu estou só fazendo um resumo para que nós continuemos agora a partir do versículo 17 e 18, que fala do conselho de Deus. Verso 17: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17.
Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, depois de revelar o conhecimento dele em relação à igreja, ele faz agora um conselho para a igreja. Ele dá um conselho para a igreja. É muito importante nós ouvirmos e acatarmos o conselho de Deus para as nossas vidas. Lembrando a situação do momento em Laodiceia. Era uma cidade que tinha um sistema bancário. Era uma cidade que tinha o seu comércio muito forte pela produção de lã, uma lã preta e brilhante. A Laodiceia, essa cidade, ela era muito forte na ciência, na medicina. Ela produzia muitos produtos, além deles, de modo muito especial, que era o colírio para os olhos. Havia muitas pessoas cegas, por consequência de doença. E eles tinham estudado e tinham chegado à conclusão desse medicamento que era muito útil para a cidade. Mas veja, dentro dessa situação que parecia ser muito positivo para a cidade, e que a igreja acabara de se relacionar com a cidade e fazendo essa harmonia com ela, não criando atrito com a Laodiceia, não criando atrito com o povo de Laodiceia, não criando atrito com os judeus em Laodiceia, porque a gente observa aqui que nessa carta em Laodiceia, você não vê atrito dos judeus com a igreja. E por que não há atrito dos judeus com a igreja? Porque aqui nós podemos observar que eles simplesmente parece que fizeram um acordo. Né? Parece que fizeram um acordo. E quando nós deixamos de anunciar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é razoável que vai causar uma boa impressão para o mundo. Vai ser politicamente correto. Não vão te chamar de alienado. Porque quando você prega o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você prega que Ele, como Filho de Deus, é o Salvador do mundo, já vão dizer que você é um alienado, já vão dizer que fizeram em você uma lavagem cerebral, já vão dizer que você agora é um fanático, já vão dizer que agora você é um religioso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas que anunciam o nome do Senhor Jesus Cristo, que anunciam que é necessário se converter ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos pecadores e porque o pecado tem nos conduzido à condenação eterna e que nós precisamos recorrer ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para alcançar o perdão dos pecados e a vida eterna. Todas as vezes que nós pregarmos isso, nós não seremos bem vistos, não seremos bem aceitos e certamente haverá muito conflito. Haverá conflito dentro de casa, haverá conflito com a família, haverá conflito com os familiares, haverá conflito com os amigos, haverá conflito no trabalho, haverá conflito na escola, haverá conflito onde quer que nós formos anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso não é politicamente correto. Porque as pessoas dizem que nós estamos tentando arrebanhar pessoas para a nossa igreja, que nós queremos levar pessoas para a nossa religião. Isso é muito maior do que uma congregação, isso é muito maior do que uma religião, isso é muito maior porque isso está falando da salvação da alma. E a igreja de Laodiceia simplesmente parou. A igreja de Laodiceia só estava preocupada com o quê? Com o ouro, com os negócios bancários. A igreja de Laodiceia estava preocupada com o quê? Com a lã, com o comércio. A igreja de Laodiceia estava preocupada com o quê? Com a ciência, com a medicina, com o colírio. A igreja de Laodiceia não queria ter problemas. A igreja de Laodiceia ela queria saber dos lucros. A igreja de Laodiceia queria saber da riqueza. A igreja de Laodiceia queria saber de crescer diante do mundo, de querer ser vista pelo mundo, de querer ter paz com o mundo. Isso é impossível à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim trazer paz, mas espada. Porque a fé que nós temos nele, infelizmente, o mundo não a reconhece. O mundo não crê. Nós temos visto como o Senhor Jesus Cristo recentemente foi tão ridicularizado, tão combatido, tão ofendido. E nós, como igreja, não fazemos como outras religiões que se vingam, que matam, que vão em busca de vingança. Nós não fazemos isso. A Bíblia diz que nós não devemos nos vingar
mas nós devemos entregar a vingança ao Senhor, nosso Deus. É Ele quem faz. Nós, pelo contrário, se pudermos, devemos ter paz com todos os homens. Se pudermos ajudar até o nosso inimigo, que devemos ajudar o nosso inimigo. Mas não devemos revidar, devemos colocar diante de Deus toda a causa. E agora o Senhor tem tratado com o mundo, como foi dito em relação à igreja de Filadélfia. O Senhor tem trazido grande provação sobre o mundo, e o mundo inteiro está sendo provado nesse momento, porque nós não devemos brincar com Deus. Aquele que brinca com Deus sabe que vai receber da parte dele disciplina, correção. Com Deus não se brinca, diz a palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, seja do pecado para a morte, da justiça para a vida. Mas não ficará impune, não ficará sem resposta. Os frutos virá, seja do pecado, seja da justiça. Não se esqueça disso. Nós daremos conta, cada um dará conta de si perante Deus. Lá está em Romanos 14, 12, lá está para os crentes em 2 Coríntios 5 e 10, lá está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, mas nós prestaremos contas. Seja a igreja vai prestar a conta, seja quem não for igreja vai prestar a conta, mas todos nós compareceremos perante o tribunal. Seja o tribunal de Cristo para os cristãos, seja o grande trono branco para os não cristãos. Mas isso é importante nós entendermos, e isso é importante nós conhecermos, e importante também nós nos prepararmos para esse momento. Qual dos tribunais você quer participar? Se você vir para Jesus e for à igreja, tem que assumir o seu papel de cristão e você vai comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo que você fez, seja de bom, seja de ruim, por intermédio do seu corpo. O que você fez, você vai prestar conta perante o Senhor Jesus Cristo. E se você não é igreja, também vai prestar conta perante o Senhor Jesus Cristo. Mas não no tribunal de Cristo, mas no grande trono branco. E lá cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Mas todos serão lançados para dentro do lago do fogo, pois nenhum terá o seu nome inscrito no livro da vida. Pois quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago do fogo. Não é o que o Senhor Jesus Cristo quer para você, não é o que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua família, não é o que o Senhor Jesus Cristo quer para nenhum de nós. O inferno não foi criado para nós, ele foi criado para Satanás e seus anjos. Iremos se renegarmos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então atente ao conselho do Senhor Jesus para a sua igreja. Ele diz no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3 e 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ou seja, certamente o ouro que o Senhor Jesus Cristo tem a oferecer para a igreja, a riqueza que o Senhor Jesus Cristo tem a oferecer para a igreja, a prosperidade que o Senhor Jesus Cristo tem a oferecer para a igreja, não é uma prosperidade terrena, material, é uma prosperidade espiritual. Como eu já disse em outros momentos, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então não adianta você ter o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Como nós temos visto muitos famosos que não eram nada e que passaram a ter tanto e agora se perderam no mundo, né? Estão vivendo aí de uma vida dissoluta. Desculpa, irmãos. Estão vivendo uma vida dissoluta. E por que estão vivendo uma vida dissoluta? Porque não conseguiram encontrar o equilíbrio da vida, porque não têm o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas almas. Porque eles não têm uma vida espiritual. E se eles não têm uma vida espiritual, eles só pendam para um lado, para o lado da carne, para o lado da soberba, para o lado da iniquidade, para o lado da transgressão, para o lado do pecado. E é importante nós conhecermos Jesus, porque nós seremos tendenciosos a inclinar para o Espírito, para as coisas de Deus, para a bondade, para a retidão, para a fidelidade, para a justiça, para as coisas do Espírito, para os frutos do Espírito, para frutos que glorificam o nome do nosso Deus. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, ele quer oferecer uma riqueza, ele quer enriquecer a igreja, não com questões terrenas, mas ele quer enriquecer a igreja com questões espirituais, com valores espirituais, com valores morais, com valores éticos, com valores que trazem realmente a imagem de Deus através de nós. Pois o próprio Deus nos criou a sua imagem e semelhança.
Então nós devemos compreender que essa representatividade, ela é restaurada em Cristo e que nós deveremos, irmãos, com toda certeza, viver pautados pela palavra de Deus e não fora dela, como estavam os irmãos lá de Laodiceia. Aquela igreja que pelo menos era titulada como igreja lá em Laodiceia. Que talvez dentro dela haviam muitos que não eram convertidos. Haviam muitos que estavam lá através do evangelho falso, do evangelho que não era verdadeiro, do evangelho equivocado. Que infelizmente muitas pessoas estão nas igrejas e nem sabem por que estão nas igrejas, e muitas delas, se perguntar por que elas estão lá, elas não vão responder que é por causa do evangelho de Jesus Cristo. Certamente a resposta delas vai ser qualquer uma outra resposta, mas não essa. E que talvez até seja o seu problema também, de nem saber por que você está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas saiba que a verdadeira igreja, ela entra pela verdadeira porta, que é única, o Senhor Jesus Cristo, que é a essência do Evangelho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, essa igreja, ela estava como espiritualmente nua. Essa igreja estava totalmente afundada no pecado, ao ponto de estar envergonhando o Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar uma situação lá do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam que ambos estavam nus. E eles então tentaram cobrir-se com folha de figueira, o que não foi aceito pelo Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, ele os revestiu com peles de animal e fez roupas para eles, para que eles pudessem então se justificar através do derramamento de sangue, e não com aquilo que eles fizeram, mas aquilo com o que o próprio Deus fez. As ovelhas que eles comercializavam, a lã que eles comercializavam lá em Laodiceia, era uma lã preta, era uma lã brilhante, certamente uma lã belíssima aos olhos do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo oferece uma outra vestidura, vestidura branca. Ele quer uma vestidura que apresente uma justiça. Ele quer uma vestidura que apresente pureza. Ele quer uma vestidura que apresente para a população de Laodiceia um testemunho voltado para a santidade. É isso que a igreja deve apresentar. Infelizmente, a situação de Laodiceia não é diferente da situação de hoje, onde faz vergonha o tipo de vestes literal, a veste que cobre o corpo do cristão. É uma vergonha hoje. Se você for observar o tipo de vestimenta que a igreja usa, é uma vestimenta que causa uma grande vergonha. E por isso o Senhor Jesus Cristo, falando de Laodiceia, traz muito para nós um conselho verdadeiro nos nossos dias. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Muitas das vestes hoje, dentro da igreja, infelizmente não cobre todo o corpo daquele que usa as roupas de hoje, né? É uma roupa sem pudor, é uma roupa que transparente, é uma roupa imoral, é uma roupa que não veste adequadamente. Muitos dizem que Deus não se preocupa com roupas, que Ele se preocupa com o coração. Mas eu digo para você, se você não está se vestindo de modo adequado, santo, significa que o teu coração está de acordo com a tua roupa. Não está adequado, não está santo, não está puro, não está coberto de santidade. Nós temos que parar para observar isso. Muito do que tem feito hoje, do que tem se vestido hoje, de como tem se comportado hoje, é dentro da justificativa que Deus vê o coração. E não importa o que se faz, não importa o que se veste, não importa como se comporta. Você está equivocado. Deus, ele se preocupa assim com o coração, mas o resultado do que nós somos é simplesmente fruto das intenções e motivações do nosso coração. Então, se nós não estamos vivendo de modo adequado, se nós não estamos vivendo de modo lícito, se nós não estamos vivendo dentro da santidade, do padrão de Deus, isso significa que o nosso coração está longe dele. Se nós não estamos sequer honrando o Senhor nosso Deus com as nossas vestes, será que nós estamos honrando o Senhor nosso Deus com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com a nossa mente? Certamente não. Então, igreja, comece a observar como é que você está se vestindo. Comece a observar com o que você está se enriquecendo.
Será que a igreja está se enriquecendo da verdadeira riqueza? Será que a igreja está se vestindo adequadamente? Nós sabemos, irmãos, que existem muitos que estão se enriquecendo materialmente. Mas na medida que você se enriquece materialmente, você também está se enriquecendo proporcionalmente, espiritualmente? É muito importante observar isso, irmãos. Não adianta só crescer financeiramente, materialmente. É importante crescer também na mesma proporção espiritualmente. E é importante que através da sua generosidade, o nosso Deus seja glorificado. Porque Deus ama quem dá com alegria. E se você tem recebido de Deus, o quanto você tem investido na obra de Deus? Isso é importante nós observarmos, é importante nós analisarmos. Infelizmente, irmão, sabe o que nós observamos na igreja? Quanto menos a pessoa tem, parece que é o que mais investe. Parece que aquele que tem menos é aquele que contribui com mais. É aquele que tem desejo de dar mais. É impressionante como na igreja de Deus existe isso, né? É uma contrariedade, mas é um fato. É a história lá da viúva, que deu tudo o que tinha, enquanto aqueles outros davam o que sobravam. E ela deu tudo o que tinha, porque era só o que ela tinha, aquelas 2 moedas. Era pouco, mas era tudo o que ela tinha. É interessante nós observarmos que ali há um enriquecimento espiritual. Ela vivia do temor de Deus, ela confiava que o seu Deus a supria de toda e qualquer necessidade. Para ela, Jeová Jireh era o Deus proverá. E nós temos que observar isso nas nossas vidas. Se há essa proporção, se nós estamos crescendo diante de Deus financeiramente, e se nós estamos só crescendo diante de nós mesmos financeiramente. Isso é importante nós avaliarmos, irmãos. Infelizmente, muitas vezes, muitos irmãos pedem um emprego, e Deus ouve a sua oração, e dá a ele um emprego, e depois ele nunca mais aparece na igreja. Tem irmãos que estão pedindo alguma coisa para ele, e quando Deus dá a ele, ele nunca mais volta nem para agradecer a Deus. Como a situação daqueles 10 leprosos que foram curados, sendo que 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer. Muita gente tem ido na igreja para receber bênção e nem tem voltado para agradecer ao Deus da bênção. Sabe por quê? Porque ele revela a intenção do seu coração. Ele só estava interessado na bênção, nunca no Deus da bênção. Então Deus, ele quer nos enriquecer com riquezas e prosperidades legítimas, dignas, espirituais. É importante, quisera eu, oxalá, todo mundo fosse rico, todo mundo fosse próspero, mas que todo mundo investisse na obra de Deus, que todo mundo pudesse fazer maciçamente esse investimento, para que nós pudéssemos alavancar o quanto antes a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando os missionários a lugares ermos, a lugares difíceis de chegar, dando total condição a eles, não só condição de locomoção, mas condição de sobrevivência. Eu fui missionário, sei como é que é a situação dos missionários. É difícil, é muito difícil. Muitas vezes você tem que tomar uma água de rio, você tem que comer um alimento ali já bem onerado, uma situação bem delicada. As situações e as condições de trabalho são poucas. Nós sabemos disso. Eu sei como é que é, né? Pelos rios, pelos barrancos, entre os ribeirinhos, também pela mata. Eu sei como é que é a situação do missionário. Eu vivi com um missionário. Eu entendo o que um missionário passa. Por isso, a igreja que eu congrego, ela tem grande estima pelos missionários. Atende e investe na vida dos missionários. Tem essa preocupação de manter uma comunicação e um relacionamento próximo com os missionários para minimizar a situação deles. E esse investimento tem sido maciço. E a igreja tem acompanhado, a igreja tem investido, tem contribuído, porque sabe desse valor. Então, irmãos, mas a igreja, ela tem se perdido, como a igreja de Laodiceia tem se perdido. Uma igreja egoísta, uma igreja avarenta, uma igreja que não investia na obra do Senhor, uma igreja que só pensava em si, uma igreja que só queria ganhar, não queria contribuir, uma igreja totalmente avarenta, totalmente egoísta. Mas, irmãos, era uma igreja também que causava vergonha. O Senhor Jesus oferece roupas dignas para essa igreja, roupas de justiça para essa igreja, roupas de santidade para essa igreja, roupas de pureza para essa igreja. E nós observamos que a igreja de hoje precisa mudar em muito. A igreja de hoje não é uma igreja santa. A igreja de hoje não é uma igreja voltada para a pureza. O que nós temos mais visto dentro da igreja, senão o próprio pecado?
Olha, sabe o que tem acontecido dentro da igreja? Na igreja tem acontecido muito divórcio, na igreja tem acontecido muita fornicação, na igreja tem acontecido muito pecado, na igreja tem acontecido muita iniquidade, na igreja tem acontecido muito destas coisas, que é vergonhoso falar, e a palavra de Deus diz que nós não devemos ser cúmplices, a palavra de Deus diz que nós não devemos ser participantes. Depois, você querendo, pode ler Efésios capítulo 5, pelo contrário, lá em Colossenses 3 e 5, nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está vivo e nós estamos em Cristo, oculto com eles. Nós devemos observar isso, irmãos. Então, a igreja de hoje, ela faz vergonha. Nós não sabemos mais nem quem é crente quando nós vemos uma pessoa. Nem quando ela está trabalhando, nós não sabemos mais quem é crente, porque as vestes dela não condiz com a realidade cristã. Às vezes na escola, nós não vemos mais uma vestimenta condizente, não só no trabalho na escola, como também nós não encontramos isso até mesmo dentro da própria igreja. Pessoas às vezes seminuas, indo para os cultos, isso é uma tristeza. Pessoas que estão expondo seus corpos através das redes sociais, se mostrando como se fosse isso um testemunho. Testemunho de quê? Testemunho daquilo que o teu coração está cheio. Infelizmente, as redes sociais, elas demonstraram muito isso nos últimos tempos. Louvado seja Deus, porque hoje ela apresenta a palavra do Senhor, a palavra da pregação do verdadeiro evangelho. Pois bem, irmãos, diz a palavra de Deus aqui no Conselho de Deus, no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja, irmãos, ele trata ali da questão bancária, ele trata ali da questão comercial, ele trata aqui da questão de medicina. Veja, irmãos, o colírio que eles produziam lá em Laodiceia ajudava na cura da enfermidade dos olhos. Mas esse colírio, ele só podia ajudar fisicamente. O verdadeiro colírio que ajuda o homem a ver as questões espirituais é o colírio da palavra de Deus. É o Senhor Jesus Cristo quem abre, quem desvenda os nossos olhos, para que nós vejamos e contemplemos a luz da glória do Evangelho de Cristo. Se o nosso Evangelho ainda está oculto aos que perecem, porque eles não conseguem enxergar. Mas é o Deus deste século quem está cegando o entendimento dos incrédulos. E se o Deus deste século está cegando o entendimento das pessoas deste século, qual é o colírio que os fará ver, senão o colírio da pregação do Evangelho? Por isso nós devemos refletir a luz da glória do Evangelho de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, porque esse é o colírio que faz com que os olhos do cego ele veja o próprio Deus. Muitos têm lido a Bíblia e dizem, eu não entendo. Muitos têm ido aos cultos e ouvem a pregação e dizem, eu não entendo. Muitos têm acompanhado, mas dizem, eu não entendo. É porque você precisa receber do colírio que abre os olhos para que nós vejamos e entendamos de modo muito nítido e claro a imagem do nosso Deus. Irmãos, isso é tão importante para nós, poder ver Deus, poder conhecer Deus, poder entender a imagem de Deus, poder contemplá-lo na beleza da sua santidade. Nós sabemos que nós vemos o nosso Deus através daquilo que Ele nos revelou na sua palavra. É por onde nós o entendemos, é por onde nós o vemos, é por onde nós o compreendemos e é por onde nós nos comprometemos com Ele num compromisso sagrado de viver uma vida íntegra, uma vida justa para o nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos desvendados. Mas o será desvendado através do conhecimento da palavra verdadeira, da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois bem, irmãos, como diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, e que tu possas ver, meu irmão, minha irmã, a necessidade
que cada um de nós temos em Cristo Jesus. Para você observar como é que você está hoje perante Deus. Veja isso, analise. Olhe para o espelho. Não para o espelho, aquele espelho que nós temos lá na nossa casa, mas para o espelho da palavra de Deus. Olhe para ele. Consiga ver o seu reflexo pelo espelho da palavra de Deus. Confira a sua imagem mediante a palavra de Deus. Assim como um espelho comum, ele reflete a real imagem daquilo que nós somos, a palavra de Deus, ela vai refletir a sua real imagem espiritual. Se o espelho de casa, ele revela a imagem física, a palavra de Deus é o espelho que reflete a imagem espiritual. E assim como o espelho de casa, ele não engana e mostra a realidade daquilo que nós somos, a palavra de Deus, ela não nos engana, ela mostra a realidade daquilo que nós somos. Por favor, meu amado irmão, observe a sua imagem mediante a palavra de Deus. Que Deus abra os teus olhos, que Deus cure essa cegueira e te faça ver, enxergar a realidade em que você está, para que não nos encontremos num perigo grande e grave, achando que nós somos uma coisa e não somos. Se você acha que é e a palavra de Deus está dizendo que não, acredite na palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo, ela é verdadeira. É ela quem dá o veredito final. E por isso nós podemos confiar nela, porque ela é o nosso padrão de verdade. Como diz aqui o Senhor Jesus Cristo, quando ele se apresenta, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem dito da sua igreja, tem que ser aceitado pela sua igreja. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala que ela é porque ela é. Se o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ela está errada, é porque ela está errada. Se o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ela tem que ser corrigida, é porque ela precisa ser corrigida. E por isso, dentro do conhecimento dele e dentro do seu conselho, nós devemos acatar essa situação, irmãos. Nós devemos acatar. Faça essa reflexão. A palavra de Deus diz, no versículo 19, o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então aceite a disciplina de Deus. Aceite o conselho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, diz que nenhuma repreensão no momento, nenhuma correção no momento, ela é agradável. Eu tenho filhos, você deve ter filhos aí, ou então você já foi filho. Então quando nós éramos disciplinados pelos nossos pais, ao fazer alguma coisa errada, naquela ocasião, aquela disciplina não era boa, mas ela foi válida. Todos os filhos que foram disciplinados quando fizeram algum mal pelos seus pais, hoje agradecem aos seus pais porque eles não permitiram que eles continuassem no erro. Eles corrigiram seus filhos. Eles queriam o melhor para os seus filhos. E eles fizeram aquela correção porque eles amavam os seus filhos e não porque o odiavam. E isso é importante nós compreendermos. As correções que vêm da parte de Deus não é porque Deus não nos ama, pelo contrário, é porque Ele nos ama. E se os nossos pais nos corrigiam da melhor forma, da forma como eles entendiam melhor para nós, e na ocasião em que nós éramos disciplinados, corrigidos, nós chorávamos, porque infelizmente a hora é ruim mesmo, é dolorida, mas depois o que vinha? Vinha um coração de alegria, vinha um coração de arrependimento, trazia para nós um fruto, e um fruto bom, porque nós nos corrigíamos. Se nós tínhamos feito mal, já não fazíamos mais mal, porque nós sabíamos que aquilo ali era errado e que traria consequências. Então a palavra de Deus, ela nos orienta sobre isso. E aqui o Senhor nosso Deus diz, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então o Senhor Jesus Cristo traz essa palavra de disciplina, porque essa igreja estava perdida. E Ele mostra que Ele conhece essa igreja. E Ele aconselha essa igreja com bons conselhos para que ela volte aos trilhos, ao perfil dele, às características dele. No verso seguinte, ele diz no versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja bem a conexão entre o versículo 19 e o versículo 20. O versículo 20, novamente. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está do lado de fora e ele está batendo na porta do lado de fora, na expectativa que alguém do lado de dentro ouça o toque, o bater da porta e atenda a porta, abra a porta e ele possa então entrar e fazer parte daquela casa, fazer parte daquela vida, fazer parte daquela igreja. Irmãos, o que nós vemos aqui, senão que encontramos uma igreja onde o Cristo não está presente nela. Isso é lamentável. Por que é lamentável, irmãos? Por que é lamentável? Porque a igreja, ela é constituída pela fé em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Podemos imaginar uma igreja onde Cristo não está nela? Eu pergunto dos irmãos, é igreja? Será que a igreja de Laodiceia realmente era uma igreja porque Cristo não fazia parte dela? Cristo não estava nela. Essa igreja não tinha Cristo. Essa igreja ela vivia simplesmente de acordo com como ela bem entendia. Ela não seguia a palavra de Deus. Ela procurou fazer as pazes com os judeus, porque aqui não apresenta um conflito com os judeus. Aqui não apresenta essa igreja sendo provada. Se é o perfil da igreja ser provada. Se é uma característica da igreja ser provada. E nós não encontramos aqui. Aqui parece que está tudo bem. Aqui parece que está tudo ótimo. Aqui está todo mundo se dando bem. Aqui está todo mundo prosperando. Aqui está todo mundo rico. Aqui está todo mundo no bem-estar. Todo mundo no conforto. Todo mundo na estabilidade. Como é a atual situação hoje. Todo mundo procurando essas coisas, né? O conforto, a estabilidade, o lazer, o entretenimento. Está procurando essas coisas. A igreja de hoje, ela se exibe com estas coisas, né? A igreja de hoje, ela se alegra com essas coisas, né? Ela não se alegra com a palavra de Deus, não. Então a igreja lá em Laodiceia, ela tem esse perfil de uma igreja que está totalmente perdida, né? Então eu penso comigo e trago para você esse pensamento, né? Como é que é uma igreja onde Cristo está do lado de fora? E eu te pergunto, como igreja que você se diz ser, Cristo, ele governa a tua vida, Cristo, ele faz parte da tua vida, Cristo é o que dirige a tua vida, ou ele está do lado de fora, ainda batendo na porta? De que lado o Senhor Jesus Cristo está da tua vida? Do lado de fora ou do lado de dentro? Eu digo uma coisa para você com toda certeza. O Senhor Jesus Cristo hoje bate em muitas portas. Ele quer entrar em muitos lares. Ele quer entrar em muitas vidas. Ele quer entrar em muitas igrejas. Ele quer entrar. Ele quer fazer parte dela. Mas ele não quer ser aquele que vai ser passivo. Ele é aquele que é ativo. Ele é aquele que governa. Ele é aquele que tem autoridade. Ele é aquele que vai tomar as rédeas da situação. E muitas igrejas não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Se você pegar a prática de muitas igrejas e conferir com as práticas bíblicas, não correspondem. E se não correspondem, é porque o Senhor Jesus Cristo não faz parte dessa igreja. E você tem que fazer essa análise. Você tem que examinar isso. Você tem que ser criterioso. Observe se as práticas da sua igreja, elas correspondem com as práticas bíblicas. Porque se elas não correspondem com as práticas bíblicas, é porque o Senhor Jesus Cristo não governa essa igreja. E isso eu digo também em relação de modo individual e não só coletivo. De modo individual com a sua vida, com a minha vida. Cristo governa a minha vida. É Ele quem diz as diretrizes da minha vida. É Ele quem me guia, é Ele quem me orienta nos meus negócios, nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus relacionamentos, nas minhas atitudes. Será que é Cristo que está realmente governando? Será que eu peço orientação de Deus?
Será que eu peço a confirmação de Deus? Será que eu estou trilhando dentro dos passos da fé? Porque é assim que o cristão deve viver, pela fé, e viveremos pela fé quando nós estamos em obediência ao Evangelho. Então, o versículo 19, ele tem essa conexão com o versículo 20, por quê? Porque no versículo 19 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então é importante que haja esse contexto interligado. Ou seja, ele quer entrar na sua vida, quer, mas tem que ter o quê? Um zelo, tem que ter o quê? Arrependimento. Não existe uma única vida que o Senhor Jesus Cristo faça parte que não houve nela o arrependimento, que não houve nela a confissão, que não houve nela uma entrega total a Ele. Não existe, irmãos. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Ele nos perdoa, nos purifica de todo o pecado quando nós nos arrependemos e nós confessamos os nossos pecados. Então, não é em qualquer vida que o Senhor Jesus Cristo entra e faz parte dela. São nas vidas que estão arrependidas, são nas vidas que reconhecem que precisam de correção, são nas vidas que precisam de disciplina, são nas vidas que precisam de mudança, são nas vidas que precisam de libertação. Então ele diz, olha, sê zeloso e arrepende-te. Então, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, dentro dessa igreja de Laodiceia, que era uma igreja que estava perdida, contaminada, corrompida, uma igreja que não tinha aparência de convertida, que não era consagrada, que não estava em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que não tinha um compromisso com Ele, eu digo para você uma coisa, isso pode ser mudado a partir de hoje. Se nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo arrependido, confessando os nossos pecados, Ele virá ao nosso encontro e Ele fará parte das nossas vidas. É isso que Ele quer de cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele, mas não andando nas trevas, andando na luz. Porque quem anda nas trevas não tem comunhão com Deus, porque Deus não anda nas trevas. Deus é luz, Deus está na luz. E se nós temos que ter comunhão com Deus, tem que ser através da luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E nós sabemos que as trevas estão relacionadas à prática de pecado. E prática de pecado não condiz com a santidade de Deus. Por isso nós devemos nos voltar para a luz, nos voltar para o Senhor Jesus Cristo, para termos comunhão com o nosso Deus. Porque do contrário não haverá comunhão. Por isso, igreja, nós devemos compreender se realmente nós estamos dentro do perfil estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo ou se nós estamos perdidas. Eu não posso, irmãos, trazer uma outra exortação senão essa dentro dessa carta para a Laodiceia. Mas quero destacar para os irmãos ainda o versículo seguinte. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós faremos hoje? Como nós nos comportaremos diante de uma mensagem desta? Nós vamos reconhecer a situação em que nós nos encontramos e nos voltar humilhados, humildes, mas também com o desejo de sermos achados pelo Senhor Jesus Cristo, de sermos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, e para que Ele faça parte das nossas vidas e governe as nossas vidas como deve ser. Porque se nós somos igreja, Ele é o cabeça. Se nós somos reino de Deus, Ele é o rei dos reis. Ele é o rei desse reino. Então, se nós somos igrejas, estamos submissos ao cabeça. Se nós somos do reino de Deus, nós somos submissos ao seu rei. Então, nós temos que aprender a viver como filhos da obediência. Nós temos que aprender a viver com o Senhor Jesus Cristo debaixo da sua autoridade. Não pode existir crente de outra forma, não pode existir igreja de outra forma, não pode existir filho de Deus de outra forma, só existe filho de Deus desta forma.
aquele que se volta para Deus para obedecer a sua vontade, para obedecer a sua palavra. E infelizmente a igreja de Laodiceia estava completamente perdida porque abandonou a palavra de Deus. Mas vamos restaurar o perfil da verdadeira igreja. Vamos nos examinar. Vamos examinar o contexto em que nós vivemos na nossa congregação. Vamos nos examinar, irmãos. E vamos nos unir com aqueles que verdadeiramente buscam e confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. E procurar invocar sinceramente o seu nome. Ter uma comunhão sincera com Ele. Uma comunhão verdadeira. Um compromisso sério. Um compromisso firmado. Decorrente de todas as responsabilidades inerentes a esse compromisso. Irmãos, vamos nos consagrar ao Senhor. Vamos viver para Ele. Vamos deixar de viver para nós mesmos. É importante estabilidade, é importante conforto, é importante entretenimento, é importante a diversão, mas ela não pode ser mais, não pode ser maior, não pode ocupar o lugar do nosso compromisso com o nosso Deus. Jamais, jamais, jamais. Lembre-se que nós somos apenas despenseiros, nós somos apenas administradores daquilo que Deus tem nos dado. E então, se Deus tem nos dado muito, sejamos fiéis. Se Deus tem nos dado pouco, sejamos fiéis, pois sobre o muito também Ele nos colocará. Vamos, irmãos, sempre confiar no Senhor e acrescentar a nossa riqueza lá no céu. E que nós nos sintamos prósperos agora, tomando posse da vida eterna, porque é isso que vale para cada um de nós. Se tem algo que vai salvar esse mundo, é a confiança e esperança em Deus. E aqueles que não recorrerem a Deus, aqueles que não se apegarem a Deus, infelizmente, a depressão está aí. Nunca foi falado tanto de depressão no mundo, como tem sido dito nesses dias. Até um dia desse, nós nem sabíamos o que era psicólogo, nós nem dava atenção para o que era um psiquiatra. Hoje é o que mais está em voga. É a presença de um psicólogo, é a presença de um psiquiatra, cuidando de tantas pessoas que estão sendo até afastadas do seu convívio social, que estão afastadas do seu labor, do seu trabalho, por conta dessa situação. Pessoas que não estão conseguindo mais interagir sequer com o seu cônjuge, com seus filhos, com os seus amigos, não têm tido a condição sequer de poder desempenhar uma atividade simples, como uma atividade do lar. Mas isso, irmãos, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus Cristo está à porta. Ele quer fazer parte da sua vida. E você, ao experimentar o seu poder, você verá que Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Pode fazer um grande milagre na sua vida. Nós vamos novamente ouvir, depois da oração, o hino Sonda-me, para que nós façamos a reflexão devido aos nossos corações. Muito obrigado pela sua presença nesse culto. Que Deus te abençoe. Essa mensagem estará disponível no canal do YouTube e permanecerá também aqui no Facebook. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos à disposição no privado para perguntas, para interlocuções, para que tenhamos um momento de comunhão também. E muito obrigado por tudo que você disse aqui nesse relacionamento social. E continuaremos também, pastor Marcelo, orando pelo seu filho, para que ele se recupere e se restaure o mais breve possível, como pela família do pastor Alfredo, missionário Adriano, e demais irmãos, como a irmã Aldira, e outros que estão carecendo das nossas orações. E nós ficamos muito felizes, porque nós sabemos que o nosso Deus nos ouve, e Ele sempre está conosco em todo o tempo. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela reflexão da Tua palavra. O Senhor tem nos dado a garantia da vitória. E o Senhor sempre fecha as cartas falando ao vencedor. Porque nós somos vencedores. E nós somos vencedores porque o Senhor nos faz vencer. Paulo diz, graças a Deus, porque nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos a vitória garantida de todas as batalhas dessa guerra que nós travamos dia a dia, que sabemos que é espiritual. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, as forças espirituais do mal. E nós temos, ó Deus, também que cada dia lutar contra a nossa própria vontade para estabelecer a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa compreensão. A luta é grande, a batalha é grande, mas a vitória é certa. E o Senhor tem dito que nós sentaremos com o Senhor no trono. Porque o Senhor reinará
e nós estaremos contigo reinando também. E nós estamos alegres por isso, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos traz esse alento, nos traz essa certeza. Mas a tua igreja precisa ser corrigida. E o Senhor traz esse conhecimento das suas faltas, quando ela pensa que é uma coisa e o Senhor traz um outro pensamento. E isso para que revele ao coração da igreja o que realmente ela é e como ela deve mudar. E contigo, tu traz os conselhos, para que nós, atentando para esses conselhos, possamos ter as verdadeiras riquezas, a verdadeira prosperidade, a verdadeira veste, as vestiduras brancas, a vestidura de santidade, a vestidura de justiça. Mas também, ó Deus, precisamos ver, não só fisicamente, mas precisamos ver pelos olhos espirituais da fé, para compreender a tua vontade e segui-la fielmente. Também, Senhor Deus, ajuda a tua igreja a se arrepender, a tua igreja a ser zelosa, porque o Senhor repreende a quem o Senhor ama, o Senhor disciplina a quem o Senhor ama, e nós devemos estar felizes, porque todo aquele que reconhece que a disciplina é boa, ele sempre traz fruto digno de arrependimento, e a sua vida é favorecida por isso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor insiste conosco, o Senhor ainda está à porta, o Senhor continua batendo na porta, e o Senhor está batendo na porta de nossas vidas, na porta das igrejas, para que elas possam ter o Senhor como autoridade máxima, como aquele que vai realmente administrá-la, impor realmente a sua vontade. É o que nós precisamos, ó Deus. Cuida da tua igreja, fortalece a tua igreja, restaura a tua igreja, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, e que o Senhor possa estar conosco nessa semana, nos ensinando mais do Apocalipse, que o Senhor nos ajude a compreender o Apocalipse, que o Senhor nos faça entender qual é a revelação para o futuro, diante da pandemia que nós estamos vivendo. Continua, Pai, corrigindo o mundo, continua disciplinando o mundo, para que ele entenda que o Senhor é o soberano Rei da terra, e que a tua igreja veja e contemple as tuas maravilhas, e glorifique o teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, durante essa semana, estar firme na tua presença. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos ouvir assim, irmãos, de reflexão.